Olá, estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Prazer imenso. Aqui a gente incentiva você a acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. Um capítulo por dia e a gente vai vencendo aí os 1189 capítulos. De repente já estamos no final da Bíblia e passou rapidinho. Vamos voltar a estudá-la de novo, sempre assim. Eu tenho um texto para compartilhar com você que está no Salmo de número 73, é um salmo bem interessante. Aqui diz no verso 3 assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio, e aí vai falando uma porção de coisas. Quer dizer, eu faço as coisas para o Senhor e agora vejo as pessoas que não fazem, que são ímpios, que são pecadores, que não te seguem e eles estão tranquilos. E eu, diz aqui, eu tive inveja. No verso anterior diz assim, quase resvalei os meus pés. No quê? Na inveja para as pessoas ou das pessoas que não te amam e acabam tendo boas coisas. E aqui no Salmo há uma resposta, né? A resposta é assim, é que eles só têm esta vida. Então não importa para eles se estão bem ou não. Para você não. Para você tem uma outra oportunidade para a eternidade, não é? Então seja fiel, mesmo que você não tenha o que eles têm. Seja fiel. E o mais importante é ter a vida eterna. Este é o mais importante presente que Deus nos dá. Graça de Deus nos oferece a vida eterna em Cristo Jesus. Queremos agradecer você que está com a gente na TV, 6 da manhã, no programa inédito às 3, depois no programa repetido, 3 da manhã do outro dia. Você que está com a gente no Deezer, Spotify, NT Play, que tem outros conteúdos, e no YouTube. Lá no YouTube nós temos uma família, Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, faça o seu pedido, interaja conosco. Ali é gostoso, porque a gente pode ter uma resposta sua do programa que nós estamos apresentando, às vezes até uma observação excelente e válida, como temos já ouvido algumas e até colocado em prática aqui nesses minutos que a gente fica juntos para estudar um capítulo por dia. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, porque são eles que nos apoiam na Rede Novo Tempo, rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos, basta, entrar em contato com a gente por esse telefone aqui, tá bom? E aí vamos dar todas as informações. E graças aos anjos da esperança, nós podemos fazer chegar até você essa revista, que é recente aqui, da Novo Tempo, Deus me ouve, sobre oração. Como é bom saber coisas sobre oração, porque é o método que Deus tem para conversar com a gente. Ele conversa conosco através da Bíblia, lógico, a vontade dele, a palavra dele, mas a oração é o meio que nós temos de falar com ele, de abrir nosso coração, tristes ou felizes, esperançosos ou não importa. É o nosso jeito de falar com ele e eu não preciso me ajoelhar toda hora para orar. Eu não preciso estar deitado em pé. Você vai aprender aqui muitas coisas interessantes. O importante é você falar com Deus o tempo inteiro. Isso é gostoso. Basta você mandar um WhatsApp para este número que aparece aqui, para receber a revista. Pode colocar na revista da oração ou, se você se lembrar do tema, Deus me ouve, é uma interrogação, tá bom? E pelo nosso site também, novotempo.com/escola bíblica. Aí você pode até estudar outras coisas depois que tiver estudado esse tema. Vai demorar uns dias, vai chegar pelo correio, mas vai chegar. Enquanto isso, faça o curso bíblico Vida Espiritual pelo WhatsApp. É na hora. Escreveu aqui para este número aqui, WhatsApp, já recebe e já faz. Aí quando chegar a revista, você já está terminando um curso e começando outro. A palavra de Deus é rica. Nós vamos para um rápido intervalo, você já sabe. Na TV nós temos um intervalo para você saber as novidades da Novo Tempo, no YouTube não. Então a gente volta já com o próximo capítulo, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Pronto, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo.
e quão bom e quão suave é, usando o termo bíblico de Salmos, que estejamos juntos. Uma bênção muito grande. Tenho o maior prazer de estar com você aqui todos os dias, às 6 da manhã na TV, não é? E depois às 3 no Repeteco, 3 da manhã do outro dia. Estar com você pelo NT Play, pelo Deezer, pelo Spotify. É muito bom a gente ter a interação do YouTube. Eu quero recomendar a você que entre no YouTube, se não está inscrito ainda, o canal é Reavivados por Sua Palavra NT, porque ali dá para a gente conversar um pouquinho e eu adoro isso, saber um pouco de você. Leio praticamente todos os dias, se não volto lá atrás, leio um pouco dos outros dias e a gente percebe que tem muita gente, pede oração, dá um puxãozinho de orelha de vez em quando, alguma coisa que acontece aqui, não é? É muito bom ter você ali nos ajudando em todos os sentidos. Então não se esqueça, Reavivados por Sua Palavra NT, entre conosco, se inscreva em nosso canal. Vamos ao capítulo 10, o capítulo 9, é um capítulo encantador porque fala de bondade. E o 10 dá continuidade a esse tema. Né? O capítulo 9 fala a respeito do descendente de Jonatas. Davi pergunta, olha, eu quero ser bom para com ele, por amor a Jonatas. Depois ele pergunta novamente, olha, eu quero ser bom para com ele, a bondade de Deus, eu quero usar a bondade de Deus para com ele. E bondade, nós vimos no programa anterior, ela não quer nada em troca, ser simplesmente bom. Vou ser bom para conseguir alguma coisa lá na frente de você. Né? O rapaz sendo bom para com a moça, para mais para frente, convida para o jantar e tal, vai enternecendo o coração, tem um objetivo. Né? Esse objetivo é bom, não é? É saudável, é até um namoro, não é? Mas saudável, não é? Não é para tirar alguma coisa da pessoa, para usá-la, para ter prazer. Então a gente considera que seja uma coisa boa. Não tem troca na bondade. Simplesmente eu sou bom e fico feliz. A alegria de quem é bom é ver a alegria de quem recebe a bondade. Essa é a alegria verdadeira, linda, 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 linda. E continua isso. Aproveitando esse tema, aqui então o articulista, aqui, o que escreveu este capítulo, diz assim, bom, depois disso morreu o rei dos filisteus, Amon, Amonitas, hein? Lembra-se disso? E o seu filho Hanum reinou em seu lugar. Bom, o que acontece? Acontece que Amon tinha sido bom para com Davi, né? Nas várias peripécias dele e tudo mais. E diz assim, olha, eu quero ser bom. Olha só o verso 2. Então Davi, é a seção da bondade aqui, né? Davi disse aqui no verso 2, usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo, o protegeu na época das fugas e tudo mais, das perseguições. Então, ele quer ser bom para com o filho de Hanum, assim como ele estava querendo ser bom e foi para o filho de Jonatas. Ele reconheceu a bondade de Naás. Não tem nenhum problema reconhecer a bondade e retribuir. Reconhecer é muito maior do que retribuir, né? Quando alguém diz alguma coisa, a gente diz muito obrigado, né? Eu gosto muito de espanhol porque diz gracias, pronto. Eu não merecia, você me deu, tá tudo certo. Mas às vezes a gente tem esse negócio de muito obrigado, que também é uma palavra bonita, tem uma história toda aí, mas eu acho assim, eu estou obrigado a fazer para você o que você fez para mim. Então não é graças. Não é? Eu estou obrigado. Muito obrigado a você porque você cuidou do meu filho enquanto eu estava precisando sair, alguma coisa assim. Então, estou obrigado. Quando precisar, né? Então, olha, estou lhe devendo uma, não tem essa história? Estou lhe devendo uma. Bondade não tem isso. Bondade não deve nada. Você recebe a bondade e agradece de coração. É isso. E aqui ele estava dizendo assim, eu quero ser bom para com Hanum, né, o filho de Naás, que foi rei dos Amonitas, porque ele me foi bom. E enviou Davi servos para o consolar pela morte do pai. Verso 2 aqui. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. O que ele queria fazer? O bem com o bem, pagar o bem com o bem. O cristão não paga o mal com o mal. O cristão não paga o mal com o mal. O cristão paga o mal com o bem.
E aí a Bíblia diz assim, aí você coloca brasas vivas na cabeça do indivíduo. Peraí, mas eu fui tão rude, eu fiz um mal para ele e ele me responde com um bem? Quando cuspiram no rosto de Jesus, ele não cuspiu de volta. Qual é a tendência nossa? É cuspir de volta. Desculpe a ilustração, mas é real isso. Quando Jesus recebeu uma cusparada é uma coisa humilhante, né? Não dói, mas é muito humilhante. Ele não cuspiu de volta. Não cuspiu de volta. Sabe, esse senso de Jesus é muito lindo e a gente tem que aprender muito com isso, né? E aqui, ele mandou lá para Amon a sua equipe, não é? Uma caravana para consolar o filho de Naás, que é Hanum. E o que acontece? Os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor, tem aquele negócio assim, quem é que deve aconselhar uma pessoa? Uma pessoa mais velha que já passou por muita coisa na vida, não é? Quem é que deve aconselhar? Uma pessoa mais velha tem mais capacidade de aconselhar. Isso é fato. Você não pode trocar uma pessoa que tem 20 anos, querendo resolver um problema grande, até pode ser uma pessoa sábia. Mas quem passou pela vida, quem tem rodagem, tem muito mais capacidade. Por isso que buscar uma pessoa mais velha, matura, né, ou madura, é muito melhor para ter um conselho equilibrado. Senão um profissional da área também, claro. Pessoas que se prepararam para isso. Mas aqui ele ouviu os príncipes. Pessoas que talvez fossem um pouco mais velhas e tal, mas deram um conselho completamente atravessado. Sabe quem não confia na bondade? Você recebe um favor. Por favor, sente-se aqui. Isso aconteceu no metrô uma vez. Eu entrei no metrô e havia um jovem sentado na cadeira dos mais velhos. Eu já tenho um pouco mais de 18 anos, né? Então, a cadeira era para pessoas da minha idade. E ele se levantou. E eu agradeci muito. Agora, é complicado quando uma pessoa dá um lugar hoje, né? Vamos dizer, num ônibus, está sentado, passa uma moça do seu lado, pode ser bonita, mais jovem, e você dá um lugar para ela. Então ela pode pensar assim, o que esse camarada está querendo? Não tem esse negócio? Muitas vezes as pessoas lhe fazem favor e você diz assim, esse camarada está querendo alguma coisa. Ele está me agradando para eu comprar o produto dele. Então, tem esse negócio. Esses príncipes olharam para a atitude de Davi, de mandar um grupo de pessoas para confortar, consolar, e disse assim, eu vou praticar um ato de bondade para com Hanum. Perdeu o pai, ele foi bom para comigo, vou retribuir assim, um gesto carinhoso, sem esperar nada em troca. E aí os príncipes olharam e disseram assim, esse negócio aí não está muito certo. Esse negócio está meio complicado aí, muito complicado. É melhor você não dar atenção para isso. Sabe por quê? Porque ele veio aqui, mandou esse pessoal aqui para observar o nosso reino e para mandar o seu exército para cá. Porque a fama de Davi já era uma fama nesse sentido. Olha, ele é um baita de um guerreiro. E o que é que esses homens fizeram? Isso foi um péssimo conselho, hein? Ter um conselheiro ou ter conselheiros desse naipe aqui, é melhor não ter conselheiros, né? Que só olham um aspecto. Eles poderiam olhar e dizer assim, não, está mandando alguém aqui, vamos ser cautelosos, né? Mas vamos receber essa pessoa com gratidão, com amor, foram muito bons. O que eles fizeram? Verso 10, olha, tomou então Hanum, os servos de Davi, verso 4, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. A maior vergonha para alguém naquela época era perder a barba. Ele cortou só metade da barba. Adiantava o quê? Com a cabeça de moleque, uma vez nós fizemos alguma coisa parecida. Tinha um colega que ele tinha um bigode e ninguém tinha bigode. Todo mundo queria ter um bigode e não tinha, porque não nascia, mas ele já tinha bigode.
E nós um dia fizemos assim, vamos pegar o fulano, vamos cortar só metade do bigode? E a turma topou e vamos lá, eu ajudei a segurar, né? Eu não cortei, mas ajudei a segurar. Mas ele cortou metade do bigode dele, ficou muito chateado, muito triste. Depois me deu um arrependimento, me deu uma dorzinha lá dentro. Hoje é um dos meus melhores amigos, né? Inclusive eu sou pastor dele lá na minha igreja, não vou dizer quem é. Mas cortamos só metade do bigode. Que coisa triste. Hoje a gente vê e diz assim, que cabeça, né? Onde é que estava com a cabeça? E eles fizeram isso e aquilo, ele ficou chateado, ok, mas ali era uma humilhação. Mostrar o corpo até perto das nádegas, cortar a roupa, ele fez uma coisa muito drástica. Se ele não quisesse, era mandar embora. Olha, gente, obrigado, pode ir embora, eu não quero as felicitações de vocês, não quero o carinho de vocês, vão embora daqui. Mas ele fez isso. E isso inspirou o quê? Ele estava dizendo assim, vamos para a guerra? Comigo o negócio é diferente. Eu não sou meu pai. Comigo é assim. Eu resolvo é na pancada, né? Que coisa feia, Ramon. Você podia ter saído bem diferente aqui. E o que aconteceu aqui? Davi enviou, verso 7, contra eles a Joabe e todo o seu exército de valentes. Vendo Joabe que estavam preparando para a guerra, eles fizeram duas linhas. Eles pediram auxílio dos sírios, também aqui diz a Bíblia. Mas essa foi a primeira batalha. Na primeira batalha, eles não foram totalmente destruídos. Mas houve uma estratégia aqui. Joabe fala para Abisai, que era seu irmão, que teria uma outra formação, enquanto eles estariam num lado, eles estariam no outro lado. E se Joabe precisasse auxílio, porque os sírios eram mais fortes, né, do que o povo de Israel, se eu precisar de auxílio, então vocês vêm e me ajudam, mas não vão apresentar o exército todo, não. Uma parte aqui, uma parte ali. Montaram toda uma estratégia. Bom, Joabe avançou, verso 13 aqui, com o povo que estava com ele, e travaram uma peleja contra os sírios, e esses fugiram diante deles. Quem dirigia as batalhas do povo de Israel? O Senhor. Eles fugiram. Eles fugiram, diz aqui, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, que os sírios estavam lá para ajudá-los, os amonitas, também fugiram. De diante de Abisai, entraram na cidade. E Joabe voltou, não é? E tornou a Jerusalém. Primeira batalha. Segunda batalha. Os sírios tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. Verso 15. E houve batalha de novo. Informado Davi, verso 17, ajuntou todo Israel, passou o Jordão. Os sírios se puseram em ordem para a batalha contra Davi e pelejaram contra ele. E o verso 18 diz assim, porém os sírios fugiram de diante de Israel de novo. Aí Davi estava bem determinado, tinha um bom exército, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Estavam poderosos os sírios, hein? E feriu a Sobaque, que era o chefe do exército, e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e serviram Israel, não é? E temeram os sírios e ainda socorreram os filhos de Amon. Houve então paz. Okay? Por que vocês fizeram isso? Tem gente que gosta de dar essa curva danada. Para resolver um problema, cria outro e depois diz, não, tudo bem, vamos voltar, tudo em paz, está tudo certo. Por que já não vai com esse sentido, né, de resolver as coisas positivamente? Por que já não vai assim? Não, tem que ir pelo caminho mais difícil. E aquela frase, se pode complicar, para que facilitar? Facilitar. Isso não é um modo de viver, não, hein? Isso não é um modo de viver. O modo de viver do cristão, se eu posso facilitar, para que complicar? Se eu posso resolver aqui, porque eu vou criar um outro problema para lá na frente ter a mesma solução que eu teria se fosse antes, se fosse agora. Às vezes é questão de prepotência, de orgulho, alguma coisa assim. Mas você veja, Davi quis ser bom mais uma vez. Mefibosete aceitou.
Hanun não aceitou, orientado pelos seus príncipes. Pessoas que estão sempre de pé atrás, que não recebem um favor sem pensar assim, será que não quer alguma coisa? Abra o coração, viva feliz. É isso que importa com Deus. Vamos orar, Pai querido. Pedimos que o Senhor nos dê a sensibilidade para buscarmos pessoas, para desenvolvermos a bondade para com elas, que vem do teu coração, passa pelo nosso e vai atingir o coração delas. E ajuda-nos, Senhor, ao recebermos também atos de bondade, que possamos nos alegrar, porque há muitas pessoas que são usadas pelo Senhor para demonstrar este amor que o Senhor tem por todos nós. Então, ajuda-nos a aceitarmos esses carinhos da vida. Tudo isso te rogamos por Jesus. Amém. Estamos terminando por aqui. A gente volta amanhã. O programa segue e que Deus possa abençoar ricamente você. Até amanhã. Existe um termo usado em psicologia chamado de projeção. Ele se refere a um mecanismo de defesa no qual um indivíduo lança sobre os outros problemas que na realidade são seus. Por exemplo, um homem que não é confiável enxerga desconfiança nos outros. Mesmo quando este se relaciona com pessoas confiáveis, ele fica com um pé atrás, pois imagina que os outros se comportarão da forma com que ele se comportaria. O problema é que quando não percebemos esta visão distorcida da realidade, acabamos interpretando errado a ação das pessoas que nos cercam. Veja o caso que aconteceu no capítulo 10 do 2º livro de Samuel. A narrativa nos apresenta uma cena envolvendo os amonitas. Estes eram descendentes de Ló com sua filha caçula. Logo na introdução, somos informados que o rei Naás havia falecido. Este rei havia ajudado Davi quando este se refugiou próximo ao povoado amonita na Transjordânia. Assim, quando o rei soube de sua morte, enviou seus pêsames a seu filho chamado Hanun. Porém, o enlutado Hanun, motivados por conselheiros medrosos, interpretou o gesto de Davi com suspeita. Veja o que aconteceu segundo o verso 3. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanun: Pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura, não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Pela maldade no coração daqueles homens, uma boa ação foi interpretada como algo ruim. Assim, ao invés de gratidão, Hanun humilhou aos enviados de Davi, rapando-lhe a cabeça, tirando metade da barba, rasgando suas roupas até as nádegas e mandando-os embora. Para você ter uma ideia, naqueles tempos a barba era símbolo de dignidade. Quando ela era mutilada, constituía-se uma ofensa gravíssima. Quanto às vestes cortadas, elas simbolizavam escravidão. Depois destes atos lamentáveis, o resultado foi uma grande guerra que resultou na morte de centenas de pessoas e a derrota dos amonitas. Apesar de trágica, podemos aprender com esta narrativa. Precisamos nos questionar se o que tanto incomoda nos outros é algo que está neles ou talvez seja um problema que está em nós. Que Deus abra nossos olhos para que possamos enxergar com clareza a realidade que nos cerca.